Você sofre com mau hálito? Conhece alguém com esse problema? Hoje eu vou dar 3 dicas que vão ajudar. Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Toda terça-feira a gente vê alguma questão física ou emocional que o Jinshin Jyutsu, com toques tão simples de autoaplicação, vão te ajudar. E hoje a gente vai ter 3 dicas bem rapidinhas para ajudar na questão do mau hálito. Talvez você já tenha sentido em algum momento esse desconforto de estar com mau hálito e ter que ficar sempre ali atento, com uma balinha, um chiclete. Mas também pode ser alguém próximo a você. Primeira dica, se você tem um pouco de intimidade com essa pessoa, com delicadeza, é sempre bom a gente avisar. Porque é bem comum a pessoa que está com mau hálito não perceber. Inclusive porque até aquele mau cheiro, a pessoa se acostuma, é natural. A questão do mau hálito pode aparecer por alguns fatores. Às vezes, a questão é na gengiva. Uma gengivite pode causar um grande mau hálito e às vezes até aquele cheirinho de intestino. Mas ela também pode acontecer por conta da garganta. Ali nas amígdalas, a gente tem algumas pequenas cavidades e muitas pessoas têm essas cavidades maiores ou com mais condição de segurar o alimento por ali. O que acontece? Esse alimento fica anos ali e, lógico, vai criando bactérias, apodrecendo. Isso cria um mau hálito também. A causa também pode ser por conta do pulmão. Pessoas que estão com o pulmão cheio, quem tem bronquite, muitas vezes também soltam esse prurido que vem do pulmão pela boca. E o mais comum também é a questão do estômago, uma gastrite, um refluxo. Tudo isso pode trazer uma acidez para o organismo e causar um mau hálito. Mas o que eu conheço mesmo é o Jinshin Jyutsu e hoje eu quero dar 3 dicas, justamente cada uma que vai ajudar alguma área de desconforto. Mas antes de eu te ajudar com essa autoaplicação que nós vamos fazer aqui juntos, você também pode me ajudar, sabia? É só você deixar um like, você não sabe a diferença que faz. E também se inscreva aqui no canal, né? Vamos então começar com as dicas de Jinshin Jyutsu pela gengiva. Quando a gente tem gengivite, realmente pode causar uma placa bacteriana muito forte. E, portanto, é ótimo você ir ao dentista e seguir a dica que eu vou te dar aqui, que será o primeiro passo do fluxo do intestino grosso. Esse fluxo ajuda muito toda a gengiva, principalmente da área superior da boca, e vai ajudar a dar uma movimentação e equilíbrio para o pH e até mesmo para as inflamações que essa gengiva tem. Vamos fazer junto? Começamos colocando a mão direita na base do pescoço do lado esquerdo. Ali você estica o seu dedo indicador e com a mão esquerda você segura, do jeito que for mais confortável, esse dedo indicador da mão direita. Você pode se deitar, se recostar, ou se estiver sentado, tente apoiar os cotovelos numa mesa, sempre numa posição onde os ombros ficam bem relaxados. Para o outro lado, inverta a mão esquerda que fica na base do pescoço do lado direito e o dedo indicador da mão esquerda será coberto pela mão direita. Segure da forma que for mais confortável. Relaxe ombros e respire. Lembre-se de fazer sozinho por mais tempo, quem sabe 1 ou 2 minutos. Respire. Essa primeira dica para a gengiva é excelente, mas a segunda dica é ainda melhor, que será o fluxo do baço. Esse fluxo vai ajudar várias coisas.
Pelo caminho que o fluxo do baço faz, ele pega a raiz da nossa língua. Muitas vezes essas placas bacterianas que ficam ali nas amígdalas também ficam na língua ali atrás. Esse fluxo já vai ajudar para as amígdalas e também para a língua. Além disso, o fluxo do baço ajuda muito para infecções, para inflamações. E é o que a gente tem quando esse mau hálito vem ali da garganta, das amígdalas. Nesta segunda dica, com o fluxo do baço, nós vamos fazer o fluxo completo, porque é importante até a gente chegar ali na raiz da nossa língua. Vamos lá? Começamos colocando a mão direita no calcanhar, lado interno do calcanhar direito. A mão esquerda irá iniciar na base da coluna, no centro do corpo, atrás. Relaxe, respire e deixe o fluxo de energia acontecer de um ponto até o outro. Então, a mão direita sai do pé e vai agora tocar na base das costelas, na barriga, cruzando para o lado esquerdo. A mão esquerda permanece na base da coluna, o mais próximo do cóccix que você conseguir. Relaxe ombros. Agora é a mão esquerda que vai logo acima da mama direita, uns 3 dedos acima do bico do peito. Solte os ombros, cotovelos, se quiser, se deite ou se recoste, como for mais confortável. E então a mão esquerda agora vai logo abaixo da clavícula do próprio lado esquerdo, bem próximo da garganta. Mais uma vez, numa posição confortável. Sempre que fizer sozinho, fique 1 minuto em cada uma das posições. E aqui não faremos para o outro lado, mas se você quiser, basta retornar essa parte do vídeo e fazer agora como um espelho. Com essas 2 dicas, você já está ajudando bastante esse mau hálito. Mas como eu disse, são 3 dicas hoje. E na terceira dica, lógico, a gente quer ajudar esse refluxo gástrico ou até uma gastrite. A gente poderia também fazer o fluxo do fígado, que ajuda demais para refluxo. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns dos vídeos que eu mostro passos desse fluxo do fígado. Mas aqui eu tinha que escolher um deles. E aqui nós vamos então fazer os 2 primeiros passos do fluxo do estômago juntos. Vamos lá? Colocaremos a mão direita na bochecha do lado esquerdo, sobre o osso malar. E a mão esquerda começa na clavícula do mesmo lado esquerdo, um pouco mais próximo dos ombros. Tente apoiar os cotovelos para não cansar os braços e permitir que a energia flua até os 2 pontos que você toca. Respire. Então a mão esquerda agora vai cruzar para o lado direito na barriga, tocando bem na beiradinha da última costela. Relaxe ombros, se recoste se quiser. E lembre-se que sempre que fizer sozinho, fique mais tempo em cada uma das posições. Quem sabe 1 minuto, 2. Para o outro lado, inverta.
Agora é a mão esquerda que vai na bochecha do lado direito e a mão direita começa na clavícula direita, mais próximo do ombro. Toque com suavidade, permitindo que a energia flua das suas mãos para os pontos que você toca e a energia comece a fluir internamente. Então a mão direita agora cruza na barriga para o lado esquerdo, tocando bem próximo à última costela, na barriga do lado esquerdo. Respire. Relaxe. Pronto, agora você tem as 3 dicas, sejam elas questões aqui na boca, cáries, da garganta ou até do estômago. Na próxima semana, mais uma super dica aqui para vocês. Mas antes, nas quintas-feiras, não perca. Nós estamos vendo com o Genshin Jutsu como equilibrar os signos astrológicos opostos. Cada quinta-feira, uma duplinha de signos complementares. E domingo a gente continua com astrologia. Um beijo e até lá!